era um psicólogo, Sim, né? dá contexto, isso dá contexto. Trabalhando, atuando, Uhum. mas o seu Deprimidaço. mundo interior Dep- ali, as suas emoções estavam numa baixa e que você começou a identificar já até uma depressão. E é engraçado pensar nisso porque é tipo a casa do engenheiro que caiu, né? Como assim? Sim. Como que a casa do engenheiro cai? Putz, às vezes cai. Às vezes a casa cai. E por quê? Porque o engenheiro tá fora, não tá olhando. O engenheiro só vai pra casa à noite pra dormir. E, e esse. Outros fatores. Sim, sim. E olhar pra todo esse contexto e se observar nele é muito difícil. Eu lembro que na época da faculdade tinha uma professora que ela compartilhou com a gente que ela teve depressão pós-parto. E aí depois dela melhor, ela conversando com uma amiga e a amiga dela falou, tipo, putz, eu achava que você estava muito mal. E ela falou, por que você não me contou que eu tava mal? Porque eu realmente estava muito mal. Uhum. E a amiga dela falou, você que é a mestra em psicologia, como que eu vou dizer Porque a pra amiga não você? era psicóloga, Sim, achou que não fazia sim, nem sentido sentido. ela querer falar para uma profissional como ela havia. E há uma concepção muito diferente sobre os psicólogos de forma geral, Roberto, porque como que estabeleceu o meu ambiente de adoecimento? É, eu psicólogo clínico atendendo, na época eu era casado, a minha esposa fazia psicologia, então assim, eu tinha, a maior parte dos meus amigos são psicólogos, então percebe que conhecer e entender e estar mergulhado nesse mundo não tem absolutamente nenhuma relação. Então independente de você ser engenheiro ou não, sua casa tem rachadura, sabe? Você está falando uma coisa muito importante, Diego, e acho que isso tem a ver com esse estigma do qual eu Sim, falei aqui no sim. começo. As pessoas acham que alguém que entende, que estuda e que trabalha com saúde mental, por conta disso está blindado, né, de qualquer mal que possa afetá-lo no que diz respeito às suas emoções, no que diz respeito à sua psique. E é, Mas esse pensamento, embora seja comum, ele beira o absurdo, porque seria a mesma coisa que a gente falar assim, bom, um oncologista não pode não ter pode ter câncer, câncer. um cardiologista não pode ter problema no Só, coração, Só que eu acho que essa percebe? relação é até diferente, Alberto, porque o fato de você ser oncologista não necessariamente te deixa mais propenso a ter câncer. Só que nas profissões de Sim, cuidado e de saúde sim. mental, essa relação ela é Tem um fator diretamente inversa. agravante. Sim, então Uhum. uma coisa que eu sempre discuto com as pessoas que são próximas a mim, com os meus colegas principalmente, é quem cuida de quem cuida? Eu sempre faço essa Sim, pergunta. Quem cuida de quem cuida? Porque você tá o tempo todo olhando para fora. E aí, na metáfora do engenheiro, você sabe que eu sou o maluco das metáforas, né? Então, vou usar várias durante o nosso papo. Na metáfora do engenheiro, ele tá o tempo todo visitando casas e avaliando essas casas e contribuindo tecnicamente. Só que ele mal passa na casa dele. Ele não olha para a casa dele. Ele tá o tempo todo fora. E aí chega uma hora que ele recebe a notícia que a casa dele caiu. Eu falo, ué, mas como? Como que cai? Cai quando você não dá atenção. Cai quando você perde o seu repertório de autocuidado. E, e aí, essa é uma característica muito central da depressão, que é você ir se perdendo. Foi recentemente, eu acho que faz umas 2 semanas, eu estava atendendo uma cliente, ela está em processo de alta, e aí ela falou, Diego, esse ano e meio que passou, é, foi como se eu tivesse embaixo da cama. E se eu tivesse feito debaixo da minha cama o meu universo. E eu falei, nossa, essa metáfora é maravilhosa. Porque a depressão ela vai tirando a vida de você e vai limitando o seu universo e ele vai ficando cada vez menor. Então chegou uma época na minha vida, Alberto, que você vai se recordar das nossas conversas, que a minha meta era escovar os dentes. Como assim, Diego? No período mais crítico, a função, tipo, qual é a vitória do dia? Pô, a vitória do dia é escovar os dentes. Então, olha a que ponto de perda de repertório de autocuidado você chega
para que a sua principal meta num dia é escovar os dentes. Percebe? Sim. E para dar contexto de como cheguei até aqui, teve uma pessoa muito importante na minha vida por muitos anos que ela sempre dizia para mim como você melhora dentro do ambiente que te adoece. E, putz, essa é uma baita pergunta. É uma baita pergunta. Se parte dos fatores que ajudaram a desencadear esse processo de depressão tem a ver com o seu trabalho, com aquilo que inclusive dá sentido para sua vida, com aquilo que te dá o sustento, como é que faz? Sim. E aí, saúde mental, se você é psicólogo, também é uma ferramenta de trabalho, né? Sim. Então, você tem um repertório técnico, né? E aí as pessoas, elas... Mas como que você pode estar mal e ser um bom psicólogo? Nossa, a maior parte dos psicólogos que eu conheço não são bem equilibrados. É muito comum. É muito comum, isso que você descreveu, né, do psicólogo, ele se manter ali ativo, né, por um propósito que ele tem, pelo compromisso Sim. com as pessoas, e aí o pouco que lhe sobra, quando ele está num processo de adoecimento, o pouco que lhe sobra, né, de saúde mental, de equilíbrio emocional, ele entrega ali. Sim, no trabalho dele, cuidando sim, de outras de pessoas. outras pessoas. Só que mesmo essa reserva, se nada é feito, ela chega num ponto em que se esgota. Sim. E isso é comum. A gente está falando de psicólogos, porque é o nosso contexto, mas profissões de cuidado, Sim. de forma geral, isso é recorrente. E existe uma expressão chamada a síndrome do cuidador ferido, que eu não vou saber agora quem é o criador, não vou lembrar agora. Mas do que se trata essa síndrome, né, do cuidador ferido? É exatamente disso. É o quanto eu deixo de mim mesmo pras pessoas, para poder cuidar dos outros. Sim. E principalmente quando isso desencadeia um quadro de adoecimento emocional ou biológico, muitas vezes, sim, orgânico. E tem acho que um dos cenários mais clássicos disso e que constantemente vem de mãos dadas com a depressão é o burnout. Sim. Né? O burnout é um dos quadros onde a gente vê isso com muita clareza. A pessoa entregou tanto que chegou uma hora não tem mais nada, nem para ela nem para ninguém. E aí não é que o que me tornou exposto não foi a minha prática clínica. Sim. Não foi isso. Então, tem esse tipo de processo sempre é multifatorial, né? Vamos psicologar. Sim.